Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Meu nome é Will e eu vou passar para vocês um conteúdo chamado Radiações e suas aplicações. Dentro das ciências, as radiações são uma coisa bastante interessante, porque existe uma relação bem interessante de amor e medo entre a gente, certo? As radiações e o ser humano. Vamos ver o que é uma radiação para começar, tá? Uma radiação é uma onda eletromagnética, certo? Você está vendo aí na tela a foto de uma abelha tentando escapar da água. Ela caiu nesse lago e está tentando escapar. Só que quando ela se move, ela provoca uma perturbação na água. Essa perturbação na água se espalha pela água em forma de ondas. E se a gente for ver de lado, essas ondas têm esta aparência aqui. Saber o que é uma onda, acho que todo mundo sabe, né? Porque a gente já vê muito na praia aquelas ondas do mar e tem mais ou menos uma ideia do que seja. Mas para a ciência, uma onda eletromagnética, ela é um pouco mais complexa. A gente precisa saber os elementos de uma onda para tentar entender ela, certo? Na tela a gente tem vários elementos que compõem uma onda. Você tem a amplitude de onda, que é do eixo de repouso para cima ou para baixo, a variação a gente chama de amplitude, certo? Para cima você tem a crista e para baixo você tem o vale. Mas entre duas cristas você tem um negócio chamado de comprimento de onda. Lembra de Rabisco? Ele está aqui pedindo para você prestar atenção no que é um comprimento de onda. Você entender o que é um comprimento de onda é essencial para você saber como a onda vai funcionar, certo? E dentro das radiações eletromagnéticas também é essencial saber disso, porque o comprimento de onda vai dizer para a gente quanta energia tem essa onda, certo? Vamos lá. Então, a gente tem na tela agora o espectro de ondas eletromagnéticas. Lembra do comprimento de onda que eu falei? Ele está aqui em cima das figuras em tamanho. Para cá, onde você tem a radiação ionizante, você está falando de ondas com um comprimento de onda bem pequeno, muito pequeno mesmo, certo? Quase o tamanho de moléculas. E para o outro lado da tabela, você está falando de comprimentos de ondas que vão de metros a quilômetros, que são as ondas de rádio. Ou seja, a oscilação da onda entre uma crista e outra, você tem metros ou quilômetros. Inclusive, essas ondas de rádio, vocês vão ver mais na frente, é que estão fazendo a gente se encontrar por aqui, certo? Mas deu para entender o que é uma onda eletromagnética, né? Uma coisa interessante dessas ondas é que elas não precisam de um meio para se propagar. Lembra da abelha na água? Quando a abelha se movimentava na água, as ondas se propagavam pela água. No caso de onda eletromagnética, você não precisa de nada, elas se movimentam mesmo no vácuo, ou seja, mesmo que não tenha ar, elas vão se movimentar. Por isso que esse tipo de onda é o mais comum para a gente se comunicar entre planetas, né? No caso da sonda que está lá em Marte, ela se comunica usando esse tipo de onda, porque entre Marte e a Terra não existe nada. E essa onda, mesmo assim, consegue chegar aqui com as informações dos robôs que estão lá, certo? Vamos lá aqui. Ó. Vamos ver aqui na tela o que é o espectro eletromagnético e suas utilizações no dia a dia da gente. A gente tem a luz visível, né, dentro desse espectro. A gente tem a luz do Sol que emite luz visível, infravermelho e ultravioleta, certo? Inclusive a radiação ultravioleta, ela é capaz de causar câncer de pele. Mais tarde a gente vê por quê, né? Ela tem uma energia um pouco mais forte do que a luz visível e por isso ela consegue causar dano na pele. Mas a radiação ela é usada no nosso dia a dia, por exemplo, no micro-ondas, quando você esquenta alguma coisa no micro-ondas, prepara alguma comida, e também nas ondas de rádio.
que são utilizadas tanto pela nossa TV Escola, Jaboatão, quanto pela internet, né? Através do celular ou até mesmo nas chamadas de celular. Quando você faz uma ligação telefônica, ela usa ondas de rádio para ser completadas, certo? As ligações telefônicas. Bom, como eu falei para vocês, existe uma relação de amor e medo entre o ser humano e a radiação. Quando você olhar em algum lugar esse símbolo, você pode ter certeza que ali existe perigo, certo? Vamos ver aqui na tela por quê. Esse símbolo ele significa radiação ionizante. Ali onde está o símbolo existe uma fonte de radiação que consegue prejudicar o DNA e em determinadas doses causa câncer e morte, mas também pode ser útil na medicina. Então você está vendo aí a figura do DNA, uma onda eletromagnética pode quebrar essa cadeia de DNA e formar câncer ou matar a célula, certo? Então vamos ver alguns usos importantes para a gente de radiação eletromagnética e que nos ajudam, na verdade, certo? Na medicina. Aqui na tela, o mais comum é o raio-x. Do lado esquerdo, você está vendo, de um lado você está vendo a máquina de raio-x, onde a pessoa pode ser deitada ou ficar em pé, e essa máquina dispara um raio X, né? É chamado de raio-x, que é uma radiação que atravessa o corpo dela. Para você ter uma radiografia, como está aqui, esses raios-x vão passar pelo corpo, parte deles vai perder energia e vai ficar branco, né? E a parte que não perdeu energia vai passar direto pelo corpo da pessoa e vai queimar o filme que coleta essa informação. Então, em um raio-x, quando você vê alguma coisa branca, é porque aquela parte do corpo é muito densa, certo? A densidade daquela parte é muito alta e os raios-x perderam energia, depois caíram no filme e ficou esbranquiçado, tá ok? O raio-x é mais utilizado para a gente ver estruturas ósseas, porque justamente o osso é bem denso, né? Mas também ainda a gente consegue ver alguns órgãos ou defeitos em órgãos, por exemplo, no pulmão, né? Aqui a gente tem um raio-x do tórax com o coração em perfeito estado e o pulmão também. Bom, mas vocês sabem que tudo na vida evolui, né? Inclusive o Pokémon. Isso não poderia ser diferente na medicina. O raio-x faz tempo que foi inventado. Então a gente pode modificar ele um pouquinho para ficar melhor. Aqui na tela a gente tem um exemplo, né? Tomografia computadorizada, certo? Aí a gente tem uma máquina onde os raios-x vão circular ao redor do corpo da pessoa e um computador vai ler essas informações. Você pode usar um contraste, que é um líquido, para facilitar essa leitura, né? Esse líquido dentro do corpo vai facilitar a leitura do computador e você vai ter um resultado parecido com esse, onde estruturas de órgãos também podem ser visualizadas. E como a gente está falando de um computador que trata das imagens, ele consegue pegar aquela informação e transformar até em 3D, se ele quiser, certo? Então é uma evolução interessante do raio-x, da medicina diagnóstica utilizando radiação ionizante, certo? Radiações eletromagnéticas. Bom, não tem só exame, né? A gente tem também alguns outros usos. Por exemplo, aqui na tela. Exames como a cintilografia. Nesse exame a pessoa vai receber um contraste e esse contraste vai começar a emitir raios gama. Então, diferente do raio-x, a cintilografia faz o corpo da pessoa emitir radiação. E aí uma máquina vai ler aquelas informações. O resultado sai assim também. Onde está mais denso é onde o contraste se acumulou mais. É o órgão que a gente precisa analisar. Nesse caso dessa cintilografia, os pontos mais escuros são pontos mais densos de ossos onde se formou um tumor, né? E com esse mapa de tumores nos ossos, a pessoa pode promover um tratamento adequado, que é, por exemplo, a radioterapia. Utilizando radiação eletromagnética, você consegue tratar câncer.
através da radioterapia. Por isso esse nome rádio, radiação, certo? Ele significa radiação. Ele serve para eliminar o câncer. Como? Você coloca aquela célula cancerígena sob uma radiação eletromagnética forte e como ela é mais sensível a essas radiações, ela vai morrer, certo? E aí o tumor vai diminuindo com o tempo, com várias sessões. Veja que é um uso bastante interessante das radiações, certo? Está salvando vidas. E outros usos também, a gente pode utilizar a radiação para esterilizar equipamentos médicos, né? Aqueles que não podem sofrer calor, conservar alimentos por irradiação. Essa técnica também é bem interessante, porque aqui você irradia um alimento com radiação e essa radiação vai matar todos os micro-organismos daquele alimento. Isso vai fazer com que ele fique mais tempo preservado. Se eu pegasse um mamão, por exemplo, que foi irradiado e o que não foi irradiado, o irradiado está estéril, está esterilizado. E o que não foi irradiado ainda tem fungos e bactérias dentro dele, né? Tanto por fora, pode ter por dentro também. Então, o que não foi irradiado vai apodrecer mais fácil do que aquele que foi irradiado. Então, está também sendo utilizado para preservação de alimentos, a radiação eletromagnética e também, e não menos importante, produção de energia por meio das usinas nucleares, tá ok? Vocês viram que realmente existe uma relação de respeito, né, com uma coisa que pode nos causar tão mal, mas que a gente pode utilizar em doses seguras para nos fazer também alguns benefícios, tá ok? Mas de todas essas radiações que a gente viu, existe uma que é a mais comum de todas, que é a luz visível. Aqui na tela, a gente tem um prisma e um arco-íris. O que é que eles têm em comum? Os dois estão recebendo a luz visível na luz branca, né? E decompondo essa luz em vários espectros de luz. Voltando para cá, você percebe que entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, que eu estou falando nanômetro é bem pequeno mesmo, certo? Entre uma crista e outra existe um espaço muito curto, ou seja, a luz visível tem sim uma certa energia, mas nossos órgãos e nossa pele, tudo que tem na natureza, se adaptou a receber essa energia e não sofrer danos, certo? Mas, quando a gente passa para a faixa dos 400 nanômetros, você tem uma cor azulada para violeta. E na faixa dos 700, você passa para o vermelho, alaranjado, vermelho. Então, as cores, elas vão variar de acordo com a energia que está presente naquela luz. A luz branca, ela tem toda essa faixa aqui. O que será que acontece para a gente ver as cores, certo? A gente pode falar isso mais para frente. Mas vamos falar aqui um pouco mais da luz visível, porque quando a gente fala de luz, a gente fala dos corpos que recebem a luz. E eles podem ser luminosos ou iluminados. Os corpos luminosos são aqueles que produzem a luz. E os iluminados podem ser transparentes, onde a luz passa totalmente por eles, translúcidos, onde a luz passa parcialmente por eles, e aqueles corpos iluminados que são opacos, onde a luz não consegue passar por dentro deles, né? Bom, também a luz pode sofrer algumas alterações no caminho que ela faz, de um ponto de onde ela está sendo emitida para o outro, onde ela está sendo recebida. Né, do corpo luminoso para o corpo iluminado, ela no caminho pode sofrer algumas alterações, que são essas aqui. Ó. Ela pode sofrer absorção, né? A luz é absorvida pelo corpo iluminado, e aí a energia luminosa é convertida em outro tipo de energia. Você sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E como a luz é uma energia, ela é convertida em outro tipo, certo? A absorção aqui da luz. A reflexão, onde o corpo iluminado não absorve a luz, na verdade ele rebate essa luz para outro canto. E a refração, onde o corpo iluminado vai mudar a velocidade da luz. Essa é uma coisa bem interessante que a gente pode ver mais para frente também, certo? A refração é uma coisa bem interessante. Então, antes de terminar a aula,
Vou deixar para vocês o desafio de sempre, certo? Aquele desafio bem simplesinho de fazer. Escreva no seu caderno os nomes dos corpos celestes que são luminosos e dos que são iluminados. Lá no universo, a gente tem corpos celestes que são luminosos e os que são iluminados. Você vai fazer uma listinha de cada um deles, separando por essas categorias, tá ok? Na próxima aula a gente se vê. Até a próxima e tchau!